Todos bem-vindos, esse é o canal Robson Invest e no vídeo de hoje irei compartilhar com vocês o quanto que recebi de dividendos desses três ativos, HGCR11, KNCA11 e KNSC11. Esses fundos são os três principais ativos da minha carteira, aqueles fundos imobiliários que eu mais tenho valor investido. Então vou estar compartilhando com vocês o quanto que cada um me pagou nesse último mês. Aqui é a minha carteira, o patrimônio que eu já tenho investido. A rentabilidade dessa carteira em 2023 está com a rentabilidade bem boa, bem interessante, de 10,05 contra 6,67 do Ibovespa. E se eu comparar aqui com o IFIX, que como é uma carteira mais focada em fundos imobiliários, então é legal de comparar também com o IFIX. Hoje ela está aí rendendo quase pau a pau com o IFIX, a carteira está rendendo 10,05, o IFIX 11,02, puxado principalmente por alguns fundos de tijolo que disparou aí mais de 20% nos últimos meses, então isso acabou elevando também o ganho do IFIX. E a minha carteira hoje ela não tem nenhum fundo imobiliário de logística, então por isso que ela está com rentabilidade um pouco menor, mas mesmo assim a rentabilidade também muito boa. Vindo aqui na parte da composição da carteira, hoje a maior exposição está alocada em fundos imobiliários, 61,7%, mas essa alocação em fundos imobiliários está dividida. Aqui tem FIAGRO, tem FIINFRA e também aqueles fundos imobiliários de papel atrelado ao CDI e também ao IPCA. 29% investido em ações de boas empresas, boas pagadoras de dividendos e 7,6% investido em renda fixa. Tá? Aqui é o saldo que eu tenho investido em fundos imobiliários. E aqui as principais posições da minha carteira hoje: HGCR11, KNCA11 e KNSC11. Então vou estar mostrando para vocês o quanto que cada um desses fundos imobiliários me pagou no último mês, tá? Se eu pegar aqui o HGCR11 hoje tá com dividend yield de 13,40%, é um dividend yield bem alto para esse fundo imobiliário, que ele é um fundo high grade, com aquelas operações mais tranquilas de empresas sólidas, empresas com bom histórico de pagamento de proventos, e hoje ele já começou a negociar um pouquinho acima do seu valor patrimonial, 1,03, quer dizer que ele está 3% mais caro do que o seu patrimônio líquido. E o último rendimento desse fundo imobiliário foi de R$ 1,10 por cota. Então, se eu pegar aqui a quantidade de cotas que eu tenho, R$ 101 vezes o total de cotas que eu tenho, eu vou ter aí R$ 111,10 desse fundo imobiliário, tá? O próximo fundo é o KNCA11. Então, eu vou pegar aqui o KNCA11. O dividend yield do KNCA11 está em 14,46. O KNCA11 é um FIAGRO, um fundo que investe em certificados de recebíveis do agronegócio. E o mais legal de FIAGRO é que ele é isento, quanto fundo imobiliário, no pagamento de dividendos todos os meses. Você não paga imposto por isso, e também nas suas cotas. Caso você vender as suas cotas com alguma valorização, você também não paga dividendos, não paga imposto sobre o lucro. PVP também está um pouquinho esticado, 1,03. E o último rendimento dele, ele pagou R$ 1,10 por cota. Se eu multiplicar aqui pelas minhas 100 cotas, vou ter um total recebido nesse fundo imobiliário de R$ 110. Então, vou colocar mais R$ 110, tá? Já está dando um valor bem legal aqui de R$ 221 apenas com esses dois ativos. E o próximo fundo aqui é o KNSC11. Também é um fundo da Kinea, um fundo middle risk com indexadores mistos, indexado ao IPCA e também ao CDI. E hoje eu tenho um total nele de 114 cotas desse fundo imobiliário. Já faz um tempinho que eu não aposto no KNSC11, até que hoje está a preços bem interessantes. Esse fundo aí cotado a R$ 89, dá um dividend yield, você pega um carrego ao longo do tempo muito bom. Nos últimos 12 meses ele pagou 11,48%. Nesses últimos 12 meses tivemos aí quase 4 meses de deflação, 3 meses de inflação muito baixa. Como a carteira dele, a maior exposição está alocada em IPCA, então isso acaba impactando negativamente os rendimentos desse fundo imobiliário. E por outro lado, ele está negociando aí um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, com PVP de 0,99, vem ganhando cotistas ao longo do tempo, mais de 107 mil. O último rendimento dele foi de 0,75. Então você pode ver, em comparação com os outros fundos imobiliários, ele pagou bem um pouquinho abaixo, mas ainda dá um rendimento aí de 0,81. É o que eu busco em fundos imobiliários, a partir de 0,80, 0,90 e até mesmo 1% em fundos imobiliários já começa a ser um valor
bem interessante. Se eu pegar um total de cotas que eu tenho aqui no KNCA11, 114 dividido pelo último provento que ele pagou, eu vou ter um total de R$ 85,50. Então, mais 85,50. Então, esse foi o valor que eu recebi desses 3 fundos imobiliários. R$ 306,60, que eu já vou estar utilizando no próximo mês para fazer novos aportes, comprar mais cota, o que no próximo mês vão gerar mais dividendos. Então, comentamos aí sobre as 3 principais posições da minha carteira e o quanto que ela me gerou de dividendos nesse último mês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.